Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema Um Povo em Movimento. Lembrando que essa aula, o público-alvo são os alunos do terceiro ano do ensino médio. Para falarmos desse tema, nós vamos iniciar falando do conceito de desterritorialização, que é um termo que foi utilizado mais atualmente no pós-moderno, que está vinculado ao termo de fim do território físico. Então, desterritorializar está relacionado ao fim do território físico, fim dos contornos geográficos. O que está provocando esse fim do território físico? A partir do quê? A partir do processo de globalização, seja econômica, seja política, cultural, que está provocando o quê? O rompimento das fronteiras. Por isso está provocando o fim do território físico. Com isso chegamos ao conceito de que o quê? O capital não tem pátria, Com esse processo de globalização, esse rompimento das fronteiras, o capital, o lucro, o dinheiro, as mercadorias estão circulando mais entre os países. Por isso que ele não tem mais pátria. Com isso, está havendo o quê no mundo? O mesmo sistema de padronização, principalmente de produtos, quebra de territorialidade, que nós estamos falando, O fim do território físico, seja individual ou coletivo, Porque com esse processo de globalização está havendo o quê? Uma imposição de valores, uma imposição de conceitos, Uma imposição de cultura, de língua falada, de crenças, Tudo isso vem por parte de quem? Das nações mais ricas e desenvolvidas perante as nações mais pobres, subdesenvolvidas, Está havendo uma instabilidade e uma fragilização dentro dos países, decorrentes do quê? Dessa perda de território físico, que nós chamamos de desterritorialização. Quem mais está se sentindo fragilidade? Quem mais está perdendo com essa falta de território físico, com essa deterritorialização? Os grupos sociais mais excluídos, Os grupos sociais mais pobres, com menos acesso aos meios. Okay? Ficando o quê? Esse grupo está ficando impossibilitado de construir, de exercer o controle sobre o território onde habita, Seja no sentido de cultura, seja no sentido político, seja no sentido econômico, Com isso, estão sofrendo o quê? Uma apropriação simbólico-cultural. Então, quem mais sofre com essa desterritorialização são o quê? São os grupos mais excluídos, porque eles não estão tendo acesso, às questões política, econômica e cultural dentro do território onde eles habitam. As principais questões sociais vai envolver questão econômica, questão racial, questão de gênero, Historicamente se desenha na disputa pela soberania do território. Então, em todo o período da história, as questões sociais foram fruto de disputa, de soberania entre os territórios, Com isso, a partir dessa luta, desses conflitos sociais, foram definidas muitas fronteiras entre os países, que no decorrer do tempo, o que aconteceu? Geraram muita instabilidade global, refletindo no quê? Em muitos conflitos que ocorreram e vêm ocorrendo entre os diferentes povos. Nós já vimos um pouco nele na semana passada, um pouco desses conflitos. E esses conflitos estão relacionados ao quê? A essa desterritorialização, E pela disputa de soberania dos territórios, que envolve, na maioria das vezes, as questões sociais, Com isso, com essa perda de território físico, Com essa desterritorialização, o que está acontecendo? Está acontecendo muita migração, Acontecendo muita migração. Então, tudo está relacionado ao quê? Ao território, ao que limita um território do outro, a fronteira,
ao povo que habita um determinado território e que na maioria das vezes são obrigados o quê? A praticarem a migração, né? Todos esses conceitos geográficos nos permitem o quê? Compreender melhor esse processo de desterritorialização que está acontecendo agora no mundo globalizado, tá? Sendo o quê? Um intenso movimento que está permitindo o quê? O fluxo, a movimentação de pessoas e também de costumes, de cultura, né? Está provocando um processo de migração, mobilidade populacional, que tem um papel fundamental na formação socioeconômica do mundo contemporâneo. Por que a migração é tão fundamental? Porque o deslocamento de pessoas, a migração, ela na maioria das vezes, o que acontece? Ela tende a melhorar as condições de vida de quem? Principalmente do lugar de onde a pessoa sai, né? A origem, que geralmente é a origem um país mais pobre, tá? As causas dos deslocamentos estão relacionadas por inúmeros fatores, seja por crises políticas, econômicas, desemprego, tá? E também questões de guerras, questões naturais. Nesse contexto de migrações, nós temos aquelas pessoas que migram por questão, né, várias e por método por voluntário, tá? Eu vou migrar ali em busca de um emprego. Ninguém está obrigando a pessoa a praticar esse movimento. E tem aquelas pessoas também que migram por alguns motivos e que são o quê? Forçados, tá, a sair do seu país, né? As pessoas que se veem forçadas a sair do seu país de origem, eles entram no que nós chamamos os refugiados. Um refugiado ele é forçado por qual motivo? Questões de guerras, questões étnicas, questões religiosas, questões naturais, tá? Acontece um terremoto em determinada localidade e a pessoa se sente o quê? Forçado a migrar, tá? Só para via de exemplo. Então os refugiados, geralmente eles vivem em extrema vulnerabilidade em seus territórios, tá? De origem, estão a mercê do descumprimento de direitos humanos, praticamente não tem direito humano nenhum onde vivem e por qual momento os refugiados passam, sendo vítimas de conflitos armados, geralmente não tem falta de liberdade de expressão nenhuma, não tem segurança, sofrem perseguição, tá? Na maioria das vezes. Isso o obrigam, se sentem forçados a buscar outros locais onde podem permanecer e buscar uma vida mais digna, né? Em função da grande situação a qual são submetidos, quem? Os refugiados, vivem intensos temores, né? E por isso são obrigados a cruzar as fronteiras internacionais. Então tem que mudar, migrar, né? Para algum país onde se sintam mais seguros. Geralmente, os refugiados, tá? Eles estão no continente asiático, africano e europeu, principalmente. O país onde se produz mais refugiados é o que? A Síria, que sofre intensas guerras, né? De acordo com o órgão da ONU, o Acnur, aproximadamente existe 30 milhões de refugiados no mundo. Então, ao cruzarem as fronteiras internacionais, principalmente nos continentes asiático, africano e europeu, tá? Essa situação se tornou um dos grandes problemas do mundo globalizado. Por quê? Porque nem todos os países não aceitam um refugiado, né? Então tem toda a questão política, e às vezes a ONU tem que interferir na questão. Então é um tema muito complexo que é muito comum hoje no mundo globalizado. Então essa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, no geral, nós falamos o quê? Do fim do território físico, o chamado desterritorialização. E que esse fim do território físico, ele foi provocado por quem? Pelo processo de globalização econômica, política e cultural, que tem como consequência o processo de imigração, tá? Que envolve muito a questão atual dos refugiados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês podem estar dando um like, curtindo e compartilhando. E se não é inscrito, vocês podem inscrever no canal, ok?